Construção e Decoração está de volta. Inspiração, informação e transformação a cada programa. Ele sempre teve afinidade com cálculos e números, mas sua primeira escolha acadêmica foi a nutrição. 20 anos depois, movido pela vontade de novos desafios e pelo desejo de ampliar horizontes, Rafael Henrich decidiu abraçar a engenharia civil. Uma escolha que representa não apenas uma nova profissão, mas também um caminho para adquirir conhecimentos que fortalecem sua atuação como vereador, trazendo mais embasamento técnico às decisões públicas. O diploma chega em suas mãos somente em agosto, mas Rafael já vive a engenharia civil na prática. Ele faz estágio, busca se inserir no mercado e faz questão de incentivar os jovens que têm afinidade com a área de exatas a se desafiarem em uma carreira promissora, repleta de oportunidades Brasil afora. Com dados, exemplos e reflexões, Rafael fala da engenharia civil com propósito. Valoriza os cursos disponíveis na região, destaca o papel das tecnologias que transformam o setor e mostra como sonhos podem se tornar projetos concretos. Ele também ressalta a importância da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que abre espaço para os acadêmicos se integrarem ao mercado, participarem de curso e muitas outras ações, além de trocarem experiências com profissionais já consolidados. Prepare-se para um bate-papo que une trajetória pessoal, visão de futuro e paixão pela engenharia civil. Uma profissão que constrói não apenas obras, mas também oportunidades e desenvolvimento para toda a comunidade. Bem-vindo, Rafael Henrich. Olá, obrigado por nos receber aqui. É sempre uma alegria estar aqui no Jornal Presente para uma boa conversa. Rafael, temos esse programa, geralmente tenho recebido engenheiros, arquitetos, tá? Agora estou recebendo um formando em engenharia civil. Você que a gente já conhece, que é da área de nutrição, nutricionista, também Sim. Vereador aqui de Marechal Cândido Rondon, e agora praticamente se formando aí numa nova área, depois de tanto tempo de atuação na nutrição, agora você vai abraçar a engenharia civil. Exatamente, são 20 anos, né, de nutrição. Eu me formei em nutrição em final de 2006 e ao longo dessa trajetória a gente tem vários cargos ocupados, várias funções, vários pacientes atendidos, né? Eu sempre falo, mais de 5.000 pacientes com certeza eu atendi, né? Então agora eu sempre quis fazer também essa área da construção civil, sempre me chamou a atenção. Até lá atrás, antes da nutrição, eu cogitei de fazer, né? Mas as oportunidades eram menores, né? Ou distantes. Eu lembro que tinha o curso de engenharia civil da UEM, em Maringá, então era um contexto diferente, mais difícil a questão financeira, inclusive, né? Da minha família, etc. E agora, então, apareceu a oportunidade, né? Em 2021, eu fiz o Enem, e através do Enem eu consegui acessar a Universidade Federal, Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Toledo, o TFPR, campus de Toledo. Então consegui estar cursando, né, ao longo desses anos aí o curso de engenharia civil e estou formando agora no meio do ano, né? Estou no 10º período fazendo os estágios junto com as outras atividades profissionais que a gente tem, né? E então é isso, a gente está agora saindo para o mercado daqui a pouco para mais uma profissão. Rafael, uma área que te chamou a atenção, como você acabou de falar, quando você era mais jovem, inclusive, né? Naquele momento que você vai decidir que rumo você vai tomar na sua vida para depois, enfim, seguir uma trajetória profissional. E agora que você realmente conseguiu vivenciar na prática, né? Está cursando, praticamente concluindo aí mais alguns meses, vai estar formado, tá? Recebendo o canudo de engenheiro. Era aquilo que você imaginava? Como é que fica essa história? Vai abraçar a engenharia? Vai deixar a nutrição, querendo ou não? Imagino que, né, nutrição seja uma área que você tem um carinho muito grande, a gente sabe que você fala sempre com muito profissionalismo. E como é que é isso tudo? Como é que foi na prática? Realmente superou a tua expectativa? É um curso difícil? Enfim, como você contextualiza isso tudo? Sim, falar um pouco da experiência pessoal, né? Então, assim, a nutrição, sem dúvida nenhuma, é uma área fantástica, né? Que ajuda muito a nossa vida, a nossa saúde, nossa qualidade de vida, né? Então, quem se dispõe a viver isso, a passar por um processo de reeducação alimentar, melhorar os seus hábitos, terá ganhos fantásticos na sua qualidade de vida e expectativa de vida, inclusive, né? Prolonga-se a vida. Mas, no entanto, eu tinha essa admiração, né? E gostaria de trabalhar. Eu estava pensando há um tempo atrás de talvez iniciar como empresário do setor da construção civil sem necessariamente ter a formação.
né? E aí apareceu a oportunidade, então eu falei, não, eu vou fazer o curso para agregar, inclusive pela atuação política, né? Então eu lembro que em 2021 a gente estava fazendo a revisão do plano diretor do município, e no início do ano, e foi da metade do ano para frente que eu iniciei no curso. Então, naquela revisão do plano diretor, eu senti a importância de ter esse conhecimento mais técnico para contribuir também na minha atuação política aqui no município, né? Então, falando agora um pouco sobre o Rafael profissional de engenharia civil, né? Então, eu terei esse ganho de contribuição na minha atuação política local, né? Que eu vou poder debater isso. Inclusive, nós estamos debatendo agora o plano de mobilidade urbana, né? Que terá conferência na próxima semana. Então, a gente tem feito algumas contribuições nesse sentido também, né? E a graduação em si, então, ela é uma graduação bastante difícil, né? Não adianta eu querer dizer que é simples, né? Inclusive é muito comum haver reprovações nas disciplinas, por exemplo, não perde o ano inteiro, mas às vezes reprova numa disciplina, e aí tem que no semestre seguinte refazer de novo isso, né? Então, até porque o nível da Federal de Toledo, o nível é bem exigente, assim, e ele começa a primeira metade do curso, muita matemática, muito cálculo, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, equações diferenciais ordinárias, cálculo numérico, é uma série de cálculos, física 1, física 2, física 3, né? A mecânica geral de como funciona a mecânica das coisas, depois mecânicas dos solos, aí já começa a partir para uma parte mais de trabalho, assim, fica mais palpável. No começo é mais abstrato e depois mais palpável de como é o comportamento na atuação do engenheiro civil, né? Então, mecânica do solo, como o solo se comporta para você edificar alguma coisa sobre esse solo, dos diferentes tipos de solo. Qual o comportamento dos fluidos, seja da água, do gás, enfim, como ele vai se comportar para você dominar essas técnicas e fazer uma edificação, né? Por exemplo, fazer uma ponte, você tem que colocar uma ensecadeira e tem que conter essa água para você conseguir fazer o pilar, né? Ou uma hidrelétrica, por exemplo, como é que você vai fazer uma hidrelétrica? Você tem que secar. Então, existem técnicas que você vai estar utilizando para fazer isso, né? Então, essas mecânicas geral dos fluidos, dos solos, a resistência dos materiais, enfim, estruturas, seja de madeira, estruturas de concreto, estruturas metálicas. Então, quando chega nessa segunda fase, aí é bastante agradável, porque você consegue se enxergar já naquele processo de construção, né? Então é a fase que eu estou agora, né? Assim que a gente vai cada dia aprendendo e dando os passos sólidos, né? Como eu disse, no começo é mais abstrato, você faz um cálculo, mas ainda não está ali muito entendendo o porquê daquele cálculo, em qual disciplina, em qual área de atuação, enfim. Onde você vai encaixar tudo isso na prática. Isso, mas esse começo a gente costuma dizer que ele forja, ele te faz resolver problemas, sabe? Ele te faz resiliente, assim, para desenvolver a capacidade intelectual. O objetivo do engenheiro é resolver problema. Eu sempre falo que coisa fácil não vem, só vem, né? Tem um problema de solo, então qual técnica nós vamos utilizar para corrigir esse solo? Não, vamos pegar agora a questão dos tornados, né? Qual que é a velocidade do vento que a gente precisa planejar as estruturas, né? Se fala muito em aproximadamente até 140 km por hora aqui na nossa região, né? Mas em Rio Bonito foi mais, foi até 250 km por hora, né? Então a gente tem que começar a discutir isso também, né? Enfim, então isso tudo passa pela graduação, né? Tudo tem teoria, técnica adequada para enfrentar cada um dos problemas que a sociedade demanda, né? Então, assim, mas o curso é fantástico. Ele te envolve, ele te consome, né? E ainda está sendo, né, muitas noites que eu estico, finais de semana que eu preciso me dedicar para isso, né? Porque eu tenho a minha atuação como vereador. Então, à noite e final de semana que a gente estuda, né? Então, mas graças a Deus estou chegando no final agora e eu brinco que dá para agora começar a organizar de novo a saúde mental. Construção e decoração volta em alguns segundos. Dê vida às suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão.
Você já está fazendo estágio, já tem feito alguma coisa, já está, vamos dizer assim, sentindo um pouquinho mais na prática tudo aquilo que você acabou de falar, que você aprendeu aí nessas disciplinas e agora, enfim, podendo quase um engenheiro já trabalhar em cima de um projeto, de algo assim, não sei que área também você pretende seguir, a gente sabe que a engenharia civil, ela também tem um leque aí de opções, né? Sim. É bastante amplo, né? Até interessante a gente falar um pouco sobre isso, assim, para as pessoas que nos ouvem, né? Para entender um pouco. O engenheiro civil, ele vai trabalhar desde da construção de unidades residenciais, seja casas ou edifícios, né? Mas também vai trabalhar com estradas, né? Rodovias, ferrovias, hidrovias, né? Como eu falei antes, a questão das barragens, seja uma barragem, uma hidrelétrica, seja maior ou menor, né, como por exemplo PCH, que está muito comum, ou que são pequenas centrais hidrelétricas, ou por exemplo barragens só para irrigação, né, que você vai captar água, você vai fazer um barramento de um rio, vai captar água para irrigação, assim como também atua no saneamento, né? Então no Brasil, por exemplo, ele tem várias demandas, né? Eu sempre falo que para incentivar as pessoas, inclusive, que queiram fazer engenharia, né? O Brasil precisa no mínimo mais 70 mil engenheiros, né? Porque nós temos muitas demandas. Eu vou dar alguns exemplos da engenharia civil, né? Por exemplo, o saneamento precisa avançar, né? Nós precisamos melhorar especialmente no esgoto, mas também em água tratada, tem regiões que não têm acesso, né? Assim como também a questão da habitação, nós temos um déficit habitacional em quase todas as cidades do Brasil. Vou pegar o exemplo de Marechal, tem um déficit de mais de 1.900 casas, num município pequeno, né, como é Marechal Cândido Rondon. Então tu imagina Brasil afora, qual é o tamanho desse déficit habitacional, né? Então tem vários espaços para os profissionais, as rodovias, né? Então o Brasil tem mais de 180 mil quilômetros de estradas. Então nós precisamos melhorar muito em rodovias. Só no estado do Paraná tem uma perspectiva de duplicar 3 mil quilômetros nos próximos 10 anos. Né? Então, isso tudo vai demandar de mais profissionais. Né? Então, a gente entende que é uma área importante e, lógico, tem esse processo formativo, que é desgastante, mas a gente incentiva todos aqueles que têm uma certa simpatia ou que têm até facilidade com matemática, principalmente, física, enfim, a gente incentiva que faça. E nós temos aqui na região várias universidades, né, boas, né, como eu falei, tem o TFPR, tem a Unioeste, tem as universidades, o TF Toledo, a Unioeste Cascavel, e tem as universidades privadas também, né, tanto Toledo, Cascavel, enfim, aqui na região tem esses cursos. Hein. É isso que a gente observa, Rafael. Tempos atrás, como você acabou citando o teu exemplo, você até chegou a pensar no curso, mas a gente tinha muitas vezes a dificuldade da logística ou então financeira, muitas vezes a gente queria, mas era só ou em Curitiba, ou Londrina, ou Maringá, muito distante. E o que a gente vê hoje não é somente a oportunidade, né, das universidades estarem aqui do ladinho, né? Temos, né, depende do que você vai, qual é o seu interesse, temos aqui em Marechal excelentes cursos, Toledo também tem um leque, Cascavel tem um leque, e assim, tudo muito próximo. Então hoje isso também facilita muito mais. E também é algo que a gente observa hoje, também é muito mais fácil você ingressar na universidade. Não sei se era assim no teu tempo, mas no meu tempo de ingressar pela primeira vez na minha primeira universidade era muito difícil, a concorrência era gigante, e hoje a gente vê que você consegue entrar, ou você entra pela nota do Enem, ou tem cota, ou tem, né, tem várias oportunidades, tem os programas de governo, sobrou vaga, você tem como você né, enfim, tentar conquistar essa vaga. Então assim, são N oportunidades, está um pouquinho mais fácil e o mercado está aí, precisando de profissionais. Exatamente. Então eu lembro que quando eu fui fazer o vestibular a primeira vez, era 11, 12 por 1. 11, 12 pessoas disputando uma vaga em engenharia civil na UEM, né? E aqui eu entrei pelo Enem, né? Então eu não lembro exatamente, eu acho que eram 4 ou 5 pessoas por vaga, mas é uma concorrência muito menor. Mas esse é um efeito pós-pandemia, que ficou um marco, assim. Antes da pandemia ainda tinha uma procura um pouco maior, né? Não sei explicar exatamente o porquê, mas parece que virou uma chave ali, né? E teve e é um período, agora está retomando aos poucos de volta o interesse. Mas assim, como eu disse, né? A carência, as pessoas comparam muito a questão financeira. Mas o engenheiro ganha mais ou menos isso aqui, sei lá, vou chutar aleatoriamente aqui, o engenheiro
aqui na Prefeitura de Marechal, não sei exato o valor, mas vamos jogar aleatório aí, R$6.000. E às vezes a pessoa ela pensa, mas R$6.000 eu faço isso, aquilo, eu não preciso da graduação. Então ela foca muito na questão do quanto vai render a cada 30 dias. Mas a diferença é o pensamento crítico, é o desenvolvimento. Você se torna uma pessoa diferente, uma postura diferente, com uma capacidade criativa maior, e o mercado ele vai no mínimo te pagar aquilo ali. Daqui a pouco ele vai ir ampliando. E nós, enquanto país, nós precisamos mais de engenheiros. Se a gente comparar o nível de engenharia que a China tem hoje, que o Brasil tem, nós precisamos de mais engenheiros, mais para a gente desenvolver o país. Não só pensar no prolabore do final do mês, mas nós precisamos expandir coletivamente, né? Então eu incentivo as pessoas mesmo a acessarem, está mais fácil, aproveitem isso. Eu acessei pelo Enem, né? Então, e o Enem também não vai te limitar. Uma vez você tinha que fazer o vestibular naquela profissão. Agora não, o Enem, você faz o Enem e depois você escolhe a profissão. Então, às vezes tem outro curso que é de teu interesse, e às vezes na mesma prova você vai conseguir. Então, incentiva as pessoas, inclusive incentiva as pessoas que já têm uma formação como eu, né, que tenham vontade, vão lá, façam a faculdade, né? Eu acho que é enriquecedor, né? E é isso que eu quero viver agora, né? Essa possibilidade de ter as duas profissões e fazer uma transição, se o mercado assim interessar, né? Eu sempre falo que a minha transição ela vai depender do mercado. Então, eu estarei apto para as duas profissões em breve, né? Eu me formo, a colação do grau está prevista para 13 de agosto. Então, a partir de agosto, estarei no mercado também, né? Com projetos, com execução de obras, enfim. Então, o mercado é que vai definir essa minha transição. Eu estarei por um período atuando nas duas áreas. E aí depois a gente vai naturalmente desenvolver mais uma, menos outra, enfim. E politicamente tem esse ganho da visão da saúde, né? Com também a visão da infraestrutura que a cidade precisa. Que bacana. O programa Construção e Decoração já volta. Não saia daí. Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma. Variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos. Rafael, de repente quem está nos assistindo pode se perguntar, mas o Rafael ele é um formando, mas como é que ele vai lá no programa e tá falando enquanto formando? E aí vem essa questão que a gente até conversou antes em off, né, da oportunidade que a Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Marechal oferece para quem está, né, na graduação e já quer se inteirar, já quer se, né, entrosar com os profissionais da área, porque a gente sabe o quanto que é interessante fazer parte de uma associação. Claro que muita gente fala assim, mas vocês são concorrentes, então, sim, concorrente sim, automaticamente sim, mas por outro lado, que eu escutei, pelo menos, de todos os profissionais que estiveram aqui, de pessoas que eu conversei da associação, o quanto um ajuda o outro em algum momento, troca ideia, troca informação, pede ajuda, indica, orienta. Então, assim, é um ganho muito bacana. E você que ainda não concluiu a graduação, está quase lá, mas você já está integrado com esses profissionais que são formados, alguns que, né, se formaram recentemente, outros que já têm anos, né, de atuação no mercado, alguns Sim. que foram os primeiros engenheiros ou arquitetos de Marechal, que ajudaram, vamos dizer, a fundar a Associação Regional. Então, assim, eu vejo como uma grande oportunidade. Gostaria de saber como, né, de você, como é que estar vivendo essa experiência de ainda não estar formado, mas estar, né, tendo essa oportunidade de conviver com os profissionais a partir dessa oportunidade que a associação oferece. Sim, não, ótimo, excelente. Eu já sou sócio da associação, acho que vai para o 3º ano agora. Então, assim, os estudantes, todos eles podem participar, né? Precisa de uma indicação de algum colega, mas podem participar da associação, né? Então, inclusive o valor é reduzido, né? 50% do valor da anuidade para os estudantes. O objetivo é mesmo fazer essa interação, né? Para que o profissional, o estudante possa já começar a desenvolver um network para depois estar no mercado de trabalho. Então, agradeço muito assim, a associação por essa oportunidade, porque a gente vai conhecendo melhor ali os profissionais. E, Ana, cada um tem uma área de atuação, então tem espaço para todo mundo.
na mesma obra tem 3, 4 profissionais às vezes trabalhando. Um vai fazer o arquitetônico, o outro vai estar fazendo o estrutural, um vai estar fazendo elétrico, são os complementares que a gente fala, né? O elétrico, o hidráulico, né? Que seria rede de água, esgoto, complementares, ar-condicionado, prevenção de incêndio, gás, enfim. Então, é muito comum numa obra, se ela for um pouco maior, você ter vários profissionais na mesma obra. E até, inclusive, falando um pouco assim da associação, né, eu tive a oportunidade de fazer cursos lá, cursos ótimos assim para qualificação profissional, né? Por exemplo, de patologias, né, na construção civil. Então, a gente precisa saber entender e conhecer as patologias, né? Digamos assim, as patologias seriam uma doença ou algum defeito, alguma falha, alguma coisa, enfim, para que a gente consiga melhorar e para que não ocorra aquilo. Né? Aí faz lembrar um pouco até da nutrição, né? Que a gente precisa, tal doença, não vamos deixar que essa doença aconteça, né? Então, para não deixar que essa patologia aconteça, a gente precisa dominar ela e saber por que ela acontece. Então, quando a gente faz um curso de patologia, é para não deixar ela acontecer, né? E eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos já através da associação. Inclusive, alguns cursos são gratuitos, outros são com valores reduzidos em favor por ser associado, né? Então, são encontros também de interação e coleguismo mensais, né? Então, é fantástico isso. Além da associação, a gente pode participar do CREA também, que é o Conselho Regional, né, de Engenheiros e Agrônomos, só que o CREA Júnior daí, como estudante. E ali também tem cursos gratuitos, inclusive cursos EADs, que a gente consegue fazer de várias áreas, inclusive além da construção civil, além da engenharia, áreas de gestão e outras, oratória, enfim, tem vários cursos ali interessantes para os profissionais. Então, estou aqui hoje através da associação, esse quadro é da associação, então olha a oportunidade que eu estou tendo por ser associado, né? Então, eu acho bem legal, né? De modo geral, assim, a AREA que é a nossa associação aqui de Marechal, ela é uma das mais fortes aqui da região, se não do estado do Paraná, né? Bem organizada, a gente tem que parabenizar, assim, todos os engenheiros e arquitetos que fizeram partes das diretorias ao longo dos anos, né? A associação tem vários anos, então é bem organizada e é um local que eu incentivo aqui, tanto os engenheiros, arquitetos, porque aqui nós temos a nossa associação regional, os conselhos se separaram, né? Tem um conselho de engenharia e o conselho de arquitetura, mas a nossa associação ela ficou de engenheiros e arquitetos. Permanece, né? Com os profissionais unidos. Então, incentivo aqueles que ainda não são associados e os acadêmicos também que passem a associar, porque vale a pena. Construção e decoração volta em 20 segundos. Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. Rafael, o que se diria, você agora como formando, o que você diria para aquele pessoal que ainda está meio na dúvida, assim, gosta de repente da matemática, como você já deu uma deixa aqui, tem matemática, tem física, então assim, muitas vezes não é aquela disciplina que todo mundo tem uma certa, vamos dizer, afinidade, mas a gente também sabe que tem muita gente que gosta disso. Então, assim, é uma área realmente com muita oportunidade. O que você falaria para essa pessoa que está, assim, na dúvida, de repente até um pouquinho pendente, assim, faça engenharia, porque realmente é um bom curso. Aqui na nossa região, a gente sabe, assim, entrevistei outros engenheiros e todos também frisaram isso, do quanto há necessidade desses profissionais na nossa região. Então, assim, realmente é algo que vale a pena. Todas as engenharias, elas são fantásticas. São fantásticas porque é esse processo que às vezes a gente não gosta, que é esse processo inicial, que é matemática e física, ele te faz se desenvolver. Gostando ou não gostando mesmo, a pessoa fala, não, olha, eu me vejo engenheiro, mas eu não domino tanto assim a física. Ainda assim, incentivo. Se você vai bem minimamente na matemática, né, se você tem prazer em preencher uma lista de exercícios de matemática, se você resolver uma fórmula de Bhaskara é agradável para você, te incentiva a fazer engenharia, né? Por mais que talvez na física, porque a física ela é bastante complexa, né? E aí se você entrar, por exemplo, no eletromagnetismo, ele é mais abstrato. Então, mesmo quem gosta
tem um pouco de dificuldade. E aí é o tempo que você vai estar realizando aquela atividade é que vai te qualificar. Mas isso é em tudo. Né? O tempo que você está no jornalismo te qualifica, o tempo que você está na nutrição te qualifica, o tempo que você está em engenharia, o tempo que você está resolvendo exercícios de matemática e física é que vai te desenvolver. Né? Então, incentivo aquelas pessoas, principalmente, que talvez não tenham tanta afinidade com redação, por exemplo. Né? Então, é uma área que, se tu não vai escrever, tu não faz questão de escrever, então tu tem que começar a gostar um pouco mais de cálculo. Vai para as exatas. Vai para as exatas. Ou se não se vê ali na área da saúde, né, lidando com secreções, sangue e outras, né, situações, né, que você vai vivenciar enquanto profissional de saúde. Então, é uma área importante. E a engenharia, de modo geral, todas elas te dão muita oportunidade. Então, eu pretendo atuar aqui em Marechal Cândido Rondon, mas, por exemplo, quem quiser trabalhar com grandes obras, né, se quiser, que nem eu falei, quantas estradas terão que ser feitas ainda no país? Gasoduto, hidrovias, ferrovias, aeroportos, enfim, uma série de... Quantos edifícios, vamos pegar o Sena Tower lá em Balneário, né? O tamanho daquela estrutura, né? Então, se você quiser ir para uma área assim mais de grandes obras, quiser sair Brasil afora, mundo afora, né? Nós temos engenheiros brasileiros no mundo inteiro. Né? Então, assim, é uma profissão que ela te abre inúmeras portas. Aí depende do perfil e do posicionamento de cada um, né? E eu me enxergo trabalhando em Marechal, eu não tenho pretensão nenhuma de sair daqui, né? Eu adoro, já tive a oportunidade de morar em outras cidades, mas eu decidi, a partir de 2015, que a minha vida vai ser em Marechal muito provavelmente até o fim da vida, né? Não vou dizer que não fecho nenhuma porta, mas eu me sinto muito bem aqui, né? Então, por isso eu me vejo aqui, e aí a gente fala de projetos às vezes um pouco mais modestos e tal, mas quem é jovem, está começando a vida e quiser se enxergar numa grande obra, com certeza. Vamos dar um exemplo da Itaipu, né? Quantos engenheiros estiveram envolvidos ali? Inúmeros engenheiros. Né? Então, não só civil, mas elétrico, mecânico, enfim, diversas áreas, ambiental que teve, né, que está envolvido ali, enfim, então são vários, florestal, etc. São vários químicos, inclusive aqui, né, nós temos um parque industrial aqui que demanda de muitos engenheiros, seja engenheiro de alimentos, engenharia química, enfim, no parque industrial, em todas as cidades precisam. Né? Então, incentivo as pessoas a fazer engenharia, que de fato é um curso muito bom para a pessoa, para o seu desenvolvimento próprio e para contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Ei, não saia daí! Construção e Decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença. A loja NID da Rede Construicia oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. Rafael, a gente costuma dizer agora, analisar muitas vezes, a questão essas mudanças. O mundo está vivendo, experimentando mudanças muito rápidas, e isso em todas as áreas, em todos os setores. Como é que vocês tratam, por exemplo, você que ainda está na academia, eu diria assim, essas discussões do futuro das profissões, né? No caso aqui estamos falando da engenharia, como é que a academia, vamos dizer assim, vê na prática essa celeridade de modernidade, né? Enfim, temos hoje a inteligência artificial, temos tantas tecnologias que elas vêm para nos ajudar, mas muitas vezes a gente sabe que elas até abocanham algumas profissões, né? Uns falam que não, outros falam que sim. Enfim, o tempo vai mostrar também algumas coisas para a gente não tem muita certeza de que Sim. vai ser do fato como a gente acha. Como é que vocês trabalham isso na faculdade, na academia? Sim, a IA, eu vejo ela como uma ferramenta para contribuir, mas existe sabedoria de quem vai utilizar, né? Porque a gente precisa dominar. A minha mãe sempre dizia, né, que quando a gente era mais novo, falava, não, mas se Deus abençoar, eu vou trabalhar e vou conseguir ter uma empregada para fazer as coisas, né? Isso é conversa de adolescente, né? E minha mãe sempre dizia, mas você precisa saber fazer, mesmo que você tenha a condição de que alguém faça isso para você, né? Então, essa a IA pode fazer algumas coisas para você, mas você precisa ter domínio da profissão
e ela pode contribuir. Vou te dar um exemplo. No jornalismo, né? A IA pode te ajudar, mas ela não pode fazer o que você faz por 2 motivos. Por quê? Porque ela comete erros, falhas, ela não tem o contexto do todo, ela não sabe resolver problemas, que é aquilo que eu falo. Eu entendo que cada profissional ele é remunerado pelos problemas que ele resolve, né? E na engenharia é muito forte isso. Então você vai ser remunerado proporcional ao problema. Um probleminha é um valor, um problemão você vai ganhar mais, né? Então a IA ela não consegue enxergar necessariamente todos os problemas que existem, principalmente de contexto. Não, eu vou edificar uma casa aqui, tá, beleza. E como que é a característica do solo? Vai suportar, não vai suportar? Não, mas todos os pontos são iguais? Qual que é o vento que bate aqui, não bate? Enfim, obviamente que se você alimentar ela com todas as informações, talvez ela vai conseguir construir isso. Mas quem alimentou? Como é que identificou isso? Quem é que trouxe esse contexto? Então, a visão crítica do profissional, do engenheiro, ela sempre vai ser necessária, mesmo que a tecnologia avance muito, né? E, ao mesmo tempo, tem softwares, por exemplo, que tem feito com que os engenheiros consigam ganhar em produtividade. Isso é muito bom, né? Por exemplo, o BIM, né? Que é uma metodologia em que você consegue trabalhar de modo conjunto e compatibilizar, né? Eu estou no projeto estrutural, o outro está no arquitetônico, então a gente consegue compatibilizar isso em um mesmo programa, para que a gente evita de chegar na obra e na execução você descobrir que tem um problema e que você vai ter que corrigir, quebrar, refazer. Então, as ferramentas de tecnologia elas vão nos ajudar muito, não tem dúvida disso. Agora, entregar tudo na mão da tecnologia vai emburrecer a nossa sociedade. E outro dia eu escutava, inclusive, uma pessoa falando sobre a questão da escrita, porque a IA ela escreve textos, né? Então, se nós entregarmos tudo para ela escrever, nós vamos perder a habilidade de escrita. Então, se o engenheiro pensar em trabalhar nessa perspectiva, ele vai perder a habilidade. Então, resumindo, o criar, o crítico, o desenvolvimento, ele não vem de uma programação. Ele vem do ser humano. Sempre vai ser assim, né? Eu acredito nisso. Então, a IA eu vejo como uma ferramenta, como o computador veio, né? Se imaginava que ia fazer tudo, não fez tudo, né? E tantos outros softwares e tal, eles facilitam a nossa vida, mas eles não vão tomar o nosso espaço, em especial se a gente tiver uma boa formação, tiver uma boa vontade, tiver compromisso, né? Agora, se a gente quiser se esquivar, terceirizar, de certa forma, talvez pode, mas aí os projetos serão projetos com menos robustez, com menos qualidade e automaticamente o mercado vai perceber, né? Construção e decoração volta em 20 segundos. Rafael, uma satisfação ter você, né, no nosso programa hoje, compartilhando um pouquinho assim do outro lado também, né? Até então eu só entrevistei engenheiros mecânicos, elétricos, engenheiro civil, arquitetos, e hoje eu tenho aqui você que está se formando, né? Mais uns meses vai estar com um canudo de engenharia civil na mão. Também é interessante a gente ver esse outro lado e essa oportunidade que eu mesmo não sabia, por exemplo, que alguém que cursa a faculdade de engenharia ou arquitetura também poderia ingressar, né? Fazer parte dos quadros da AREA. Então, uma satisfação tê-lo aqui, fazer um bate-papo, assim, levando essa pegada acadêmica, mas já com uma previsão de cenário profissional, falando um pouquinho também da engenharia e o futuro, né? Acho que foi muito bacana, foi muito bom ter você aqui. Obrigado, Ana, pela consideração, obrigado por essa oportunidade. É sempre bom a gente estar conversando sobre a área de atuação que a gente está, né? Seja na saúde, ou vereador, ou agora como formando em engenharia civil, né? Então é importante a gente se comunicar com as pessoas, falar como que é o cenário. E a minha ideia de participar, de contribuir, é no sentido de incentivar pessoas a fazerem, considerando que nós precisamos, enquanto sociedade, nós precisamos de bons profissionais em todas as áreas. Na engenharia civil não é diferente, né? Então, ou na arquitetura, né? Pensando na associação, eu estou formando em engenharia civil, mas quem tem afinidade com arquitetura também incentivo, né?
para que a gente possa se qualificar e automaticamente qualificar, entregar produtos qualificados para a nossa sociedade. Obrigado por essa oportunidade. Antes de encerrar, parabenizar você, Rafael, porque muitas vezes a gente vê as pessoas assim, mas eu já faço isso, já faço aquilo, né? A gente sabe que, por exemplo, ser o representante da comunidade de Marechal, né, enquanto vereador, não é uma tarefa fácil. O vereador, a gente costuma dizer, 24 horas por dia ele tá on, né? Sim. Porque o pessoal tá sempre apresentando alguma demanda, uma sugestão, uma reclamação, enfim, são tantas coisas. E você, além de vereador, ainda você, né, tem a sua atuação profissional como nutricionista, mas você não se viu por vencido, gostava de uma área e tá aí agora concluindo o curso, praticamente, né, nessa retinha final. Isso mostra o quanto uma pessoa que tem vontade e tem disposição, ela pode chegar lá. Então fica assim realmente como um exemplo, né? Se você tem vontade, você consegue. Basta você querer, né? Então assim, parabéns mesmo pela tua disposição em agora, já depois de tanto tempo formado, correr atrás de uma nova formação. É isso aí. Obrigado, Ana. Eu incentivo as pessoas que sonham, né? Que têm assim um desejo. Aproveitem as oportunidades. Nós temos aqui em Marechal também a universidade, né, a Unioeste e as privadas também, com cursos ótimos. Então, não pense que eu, por exemplo, comecei a faculdade com 36 anos. Né? Então, não pense que você já não é mais a hora de começar. Né? Se enxerga num outro cenário, vai ser bom para o teu desenvolvimento pessoal também. Né? Então, incentivo as pessoas que têm vontade a fazer um segundo curso. Né? Não fique naquilo ali. Também, lógico, quem está bem estruturado, está tranquilo, está em calma, também não é para ter uma falta de quietude. Siga, se desenvolva. Né? Eu sempre tenho uma perspectiva, sempre aprender algo novo, sempre conhecer. Mas não precisa ser necessariamente uma nova profissão, pode ser da tua área. Né? Eu tive a oportunidade de fazer especialização, mestrado, né? Então a vida inteira eu estive estudando, nunca parei de estudar. E eu incentivo as pessoas que façam uma educação permanente, assim, né? Seja ou em outra graduação ou na própria, para que a gente possa estar sempre com a cabeça atento, boa e entregando produtos de qualidade para a população. Chega ao fim mais um episódio do Construção e Decoração. Um programa para você se inspirar, se informar, transformar ideias em projetos e projetos em realidade.